E aí, torcedor tricolor, beleza? São Paulo hoje enfrenta o Racing lá na Argentina pelo jogo de volta das oitavas de finais da Libertadores. O jogo do Morumbi foi 1 a 1, né? Como todo mundo sabe. E o São Paulo precisa fazer gol lá na Argentina. Nem que seja para ganhar de 1 a 0, mas tem que fazer gol. Porque se o São Paulo não fizer gol, o São Paulo está eliminado, beleza? Então, o que acontece além de o São Paulo fazer gol, é que o São Paulo precisa mudar o comportamento, né? Porque o que o São Paulo vem fazendo nos últimos jogos, além de não jogar nada, absolutamente nada, o time não consegue criar nada, tem muita dificuldade na parte da criação. O São Paulo não está jogando sem vontade nenhuma. Essa que é a realidade. São Paulo é um time que não tem velocidade, é um time que não parece que não está aplicado. Os caras fazem o que quer na defesa do São Paulo. Todo mundo chega fácil, que é totalmente diferente daquilo que foi no Campeonato Paulista, né? Onde o São Paulo marcava em cima, não dava espaço para o adversário e os caras, não sei o que está acontecendo, não estão praticando o mesmo futebol nem de perto daquilo que jogou, tá certo? O Campeonato Paulista é bem mais fraco, com certeza, porque pega bem mais time do interior, né? Só tem 3 times grandes pro São Paulo jogar contra e mais o Bragantino. Mas enfim, é a questão da vontade, do espírito do time, né? E nesse momento o São Paulo não tá tendo um espírito de um time que quer conquistar título, porque com esse espírito que os jogadores estão aí, não vai pra lugar nenhum, beleza? E querendo ou não, acaba tendo pressão para todo mundo, inclusive pro Crespo. A torcida no momento até que tá dando uma segurada para cobrar o Crespo, mas na minha opinião ele também é bem culpado, porque essa teimosia de manter o esquema com 3 zagueiros mesmo quando tá perdendo o jogo, não dá para entender. Eu acho que a partir do momento que o time tá com 3 zagueiros, tá perdendo o jogo, ele precisa arrancar um zagueiro, precisa se arriscar um pouco mais. Porque se ficar com 3 zagueiros, com o time perdendo, o time não consegue criar jogada, tá sempre com o mesmo esquema, meu, se você não tá conseguindo criar, você não mantém o mesmo esquema, você não vai criar nunca, porque já tá manjado suas jogadas. Então você tem que bolar um negócio diferente, você tem que ter um esquema diferente. O ano passado muita gente falava que o Diniz tinha o mesmo esquema que era tocar a bola. Mas, mano, só que o time do Diniz chegava o tempo todo no ataque. Era um time mais gostoso de assistir do que o time do Crespo. O time do Crespo é chato de assistir nesse momento. É um time que é sempre as mesmas coisas, não sai daquilo, é sempre o mesmo futebolzinho. Entendeu? Não sai daquilo e você não tem esperança nenhuma de empatar. São Paulo perdeu o último jogo em casa aí por Fortaleza, cara, na hora que tomou o gol você não tinha esperança nenhuma do time empatar. Não tinha. Você olhava assim e falava, mano, o São Paulo não vai empatar. É mais fácil o São Paulo tomar o segundo do que o São Paulo empatar o jogo. Então isso precisa ser mudado, os jogadores precisam. O treinador tem sua culpa? Tem, mas eu acho que até menos até do que os jogadores. Os jogadores dentro de campo também tem que fazer uma coisa diferente, tentar um drible, fazer alguma coisa, entendeu? Porque isso é o futebol. Se ficar só uma coisa mecânica, toda hora faz a mesma coisa, tem um esquema tático, os caras não fogem do esquema tático, é difícil fazer um gol. Futebol é improviso, entendeu? Os grandes jogadores, eles sempre foram grandes jogadores por causa do improviso, então precisa ter isso. O São Paulo tem um jogador que é o mais técnico, é o Benítez mesmo precisa inventar alguma coisa. Porque não adianta só no Campeonato Paulista ele inventava, dava passo daqui, dava passo para lá e chega no campeonato mais forte, que é Brasileirão e Libertadores, o cara não consegue fazer a mesma coisa. Então ele precisa, agora nesses jogos contra time mais diferente, que ele provar que ele é um grande jogador. O São Paulo contratar ele em definitivo, entendeu? Pelo menos essa é a minha opinião. E na minha opinião, que nem no jogo de hoje, Benítez que é argentino, o São Paulo vai jogar contra um time argentino, mais experiente. Tem uma dúvida aí entre Benítez e Igor Gomes, mano. A não ser que o Benítez esteja muito ruim fisicamente, que não consiga jogar pelo menos uns 70 minutos aí. Aí fazer o quê? Aí tem que colocar o cara no segundo tempo. Cara, mas daí é complicado, porque São Paulo vem poupando o Benítez já há algum tempo. Será que hoje, num jogo importantíssimo, o Benítez não tem condição de jogar o jogo de titular? De jogar pelo menos 70, 75 minutos aí, se ele não aguenta jogar os 90? Meu, porque se ele tem, o Crespo tem que pôr o cara de titular. Porque o Igor Gomes, cara, ele é um jogador esforçado tudo, mas é um jogador limitado. Ele vai até um certo ponto, depois ele não vai mais do que aquilo. Ele ajuda bastante na marcação, ele é um cara esforçado, ele corre bastante. Isso aí do Igor Gomes a gente não tem que reclamar, mas tecnicamente ele não é do nível do Benítez, por exemplo. O Benítez tem muito mais qualidade técnica de criar uma jogada ou outra. Então eu acho que chegou a hora do Benítez ir para campo como titular no jogo de hoje. Pelo menos é o que eu penso. Porque vai ficar segurando o Benítez até quando? Esse tratamento não termina quando? Tem medo de pôr o cara se machucar? Alguma coisa tem que ser feita, tem que ser falada. Ninguém fala nada, cara. São Paulo, nesse momento, a gente não fica sabendo de nada se o problema é isso, se é o problema daquilo, entendeu? Se é o jogador que não joga, se é o departamento médico, enfim, alguma coisa tem que ser falada. Por que o Benítez não joga mais como titular, só fica no banco? Então não dá pra entender. A gente tinha tanta esperança no Benítez, o cara só fica no banco. Quando entra pra jogar 20 minutos, mano, vai ficar pagando um salário pro cara ficar jogando toda vez 20 minutos, com a qualidade que ele tem? Então não compensa, cara. Então não compensa renovar com o cara aí, contratar o cara em definitivo. Beleza? Então eu acho que hoje é dia do Benítez ir pra campo como titular. Beleza? O São Paulo também viajou com o Miranda e com o Rigoni, né? Os dois recuperados de lesão. A tendência é que os dois entrem de titular, já que viajaram para ir para a Argentina, né?
E querendo ou não, o Miranda dá uma segurança para a defesa de São Paulo. Só que aquele negócio, né? Também não adianta o Miranda voltar e acontecer que nem das últimas vezes. O Miranda volta, joga, às vezes joga um tempo, ou já sai no segundo tempo, já fica contundido. Tem que ver se o cara realmente recuperou e tá bem pro jogo. Porque também não adianta ficar colocando o cara para daqui a pouco o cara se machucar e ficar de novo 4, 5, 6, 7 jogos sem jogar. Olha o Luciano aí, há quanto tempo o Luciano não joga? Entendeu? Luciano, será que dessa vez estão recuperando o Luciano bem mesmo? Por isso que estão demorando tanto pro Luciano voltar? Tinha expectativa dele jogar no jogo de hoje, né? Porque por ser um jogo importante, mas ele acabou não viajando, então o Luciano está fora do jogo de hoje. Mas o Miranda com o Rigoni foi para a Argentina. Então tomara, cara, que o Miranda esteja recuperado 100%, que o Rigoni esteja recuperado 100%, porque o São Paulo precisa desses caras, porque do jeito que tá difícil. A tendência é que jogue o Rigoni e o Pablo no ataque, o Rigoni esteja bem. Se o Rigoni não entrar titular, é provável que entre o Sara ali junto com o Pablo. E o Pablo também tem que tomar vergonha na cara e jogar bola, né, meu? Porque o São Paulo, o maior investimento da história do São Paulo num jogador foi no Pablo. Então já passou da hora. Meu, se o cara tecnicamente ele não é aquelas coisas que a gente sabe que o problema do Pablo, realmente ele não é aquelas coisas, mas pelo menos se esforçar, correr, vir buscar a bola lá, dar um carrinho no zagueiro. Você tá entendendo? Se esforçar pelo time. Meu, hoje é jogo de Libertadores. Se entrar com o pezinho mole contra a Argentina, vai levar fumo e fumo grande. Ou joga sério hoje, joga com garra, joga com vontade todo mundo, ou vai vir para a Argentina hoje eliminado mais uma vez. A gente vai sair de um torneio eliminado sem chegar pelo menos numa semifinal, numas quartas de finais aí. A gente precisa chegar lá longe, lá na semifinal, buscar uma final, buscar um título. Porque, meu, esse ano teve esse investimento, ao contrário do ano passado que só trouxe o Luciano, ainda que foi uma troca com o Everton, né? Aliás, uma troca excelente para o São Paulo. Mas o São Paulo precisa voltar a chegar e começar a disputar título. O Crespo deu uma entrevista que o São Paulo ganhou o Paulista e tem que ir aos poucos, degrau por degrau. Eu concordo com isso. O time, para dar uma reformulada, tem que ir aos poucos. Mas, cara, o São Paulo tem time que dá para disputar o campeonato, sim. O Santos tem um time muito inferior, tá na frente da gente, por exemplo. O Fortaleza tem um time inferior, a gente tá na frente. O próprio Red Bull Bragantino tem um time inferior ao São Paulo em termos de jogadores, está na frente do São Paulo. Então, meu, não dá pra também dar essa desculpa aí, o São Paulo não tem time pra brigar. Eu acho que tem time pra brigar. Entendeu? Se o São Paulo jogar o jogo. Se o São Paulo jogar igual jogou, por exemplo, nas finais contra o Palmeiras, o São Paulo tem condições de jogar contra qualquer time no Brasil, na minha opinião. Só que tem que jogar com aquela mesma disposição, com aquela mesma vontade, aquela mesma atenção. Jogo decisivo, você não pode ficar dormindo no jogo, você não pode esperar tomar um gol pra acordar. Entendeu? Que é muitas vezes que o São Paulo faz, São Paulo toma um gol aí, que vai querer começar a jogar, filho? Aí fica difícil, porque daí é só contra-ataque, os times fechados lá atrás. Então, meu, tem que começar a jogar bola já desde o início. Tem que jogar com raça, com garra, que tá faltando, cara, tá faltando. Você tá entendendo? Será que a gente, torcedor, tem que explicar isso aí, que Libertadores precisa jogar com garra, os caras não têm esse entendimento? Será que tem que explicar que contra o Argentino, se você entrar mole, vai perder o jogo? Não precisa a gente ficar explicando, cara. Então, meu, vamos fazer o favor de jogar com raça, jogar com vontade. A torcida do São Paulo tá de saco cheio, ganhamos o Paulistão, beleza, cara, saímos da fila. Mas, meu, vai parar nisso daí? Vai voltar a ficar de novo 8 anos sem ganhar um campeonato? Entendeu? 8 anos? Então não dá, cara. Tem que começar a jogar futebol aí, porque, meu, já encheu o saco já. O Campeonato Brasileiro tá uma vergonha pro São Paulo. Em 12 jogos a gente tem 11 pontos só. A gente só não tá na zona de rebaixamento porque tem muito time mais ruim que a gente. Entendeu? Mas daqui a pouco a gente volta de novo com esse futebolzinho que tá jogando aí. Puta futebol triste, cara. Futebol desanimado, parece que ninguém tá nem aí pra nada. Vamos jogar bola, gente. Tomar vergonha na cara. Entendeu? Todo mundo aí tem um salário bacana. É diferente da maior parte da população que ganha bem pouco, ganha um salário mínimo aí. Vocês ganham bem pra caramba, gente. Vamos correr. O mínimo que a gente pede é pelo menos correr, se esforçar. Se o time correu, brigou, se esforçou e perdeu, a gente vai ficar triste do mesmo jeito, mas não vai ficar revoltado a ponto de que nem foi nos últimos jogos aí, de um time podre, um time morto que não, sabe, aceita a derrota dentro de casa pro Fortaleza e não consegue depois dar um ataque depois que toma gol. É incrível. Então, cara, precisa melhorar muito nessa parte da vontade aí, porque, cara, o que mais anima um torcedor é a falta de vontade. Entendeu? Tem muita gente que fala, pra jogar em tal time tem que ter vontade. Não, mano, em todos os times. Qualquer time que vocês forem jogar, se vocês não demonstrar vontade, cara, você pode ter certeza, a torcida vai cobrar, seja de qual time que for. E esse é o problema do São Paulo nesse momento, falta vontade. Então, eu acho que hoje é dia do Crespo também, começar a escalar certo o São Paulo, colocar um time forte, colocar o Benítez pra jogar, vamos pôr esses caras pra jogar. Entendeu? Hoje é dia que tem que arriscar o São Paulo, porque não dá pra ficar vacilando não. Hoje é jogo de Libertadores, querendo ou não, o campeonato da Libertadores, com exceção do Mundial, mas enfim, você chegar no Mundial você tem que ganhar a Libertadores, é o campeonato mais importante que tem, a Libertadores. É a nossa Champions aqui, então hoje é jogo, meu, que tem que colocar todo mundo. Entendeu? A não ser que o cara não tem condição mesmo, mas se o cara tá lá na Argentina, tem condição de jogo, vai pro jogo.
Beleza? Então chega de ficar jogando sem vontade. Vamos tomar vergonha na cara e jogar com vontade, beleza? Então hoje o São Paulo precisa vencer de qualquer placar, 1x0, 2x1, 10x0, enfim, qualquer placar, ou empate acima de 2x2, 2x2, 3x3, 4x4, enfim, daí pra cima. 1x1 vai pros pênaltis, e 0x0 é dos caras. Então, São Paulo hoje precisa fazer mais do que nunca gols, que é o que anda faltando nos últimos jogos, beleza? Então tem o retorno do Miranda e do Rigoni, e os desfalques continuam sendo aqueles, né? O Luciano, o Hélio e o William machucado, infelizmente, somente o Luciano faz muita falta nesse ataque do São Paulo, e o Daniel Alves que está lá na seleção olímpica, beleza? Esses são os 4 desfalques do São Paulo. O árbitro de hoje é o Gustavo Terreira, que é do Uruguai, então um árbitro para brasileiro e argentino, um árbitro uruguaio, espero que dê conta do recado, porque o Uruguai tem tradição no futebol, e é isso aí. É um jogo bastante difícil. O São Paulo deve vir a campo com Volpe, Miranda ou Bruno Alves, Arboleda e Léo Pelé, Luan, Nestor, aí fica a dúvida entre Nestor e Lisieiro, né? No meio de campo, a dúvida também na armação ali, entre Igor Gomes e Benítez, e na frente, Pablo ou Rigoni, e o centroavante o Pablo. Rigoni ou Sara e de centroavante o Pablo, beleza? Então esse deve ser o time do São Paulo, a não ser que ele também surpreenda e tire o Pablo e coloque o Vitor Bueno. Aí também é 6 por meia dúvida, também não vai mudar muita coisa. Mas enfim. Mas eu acho que um jogo para Libertadores ainda o Pablo é um pouquinho melhor, não, ou menos ruim, sei lá. Porque o Vitor Bueno é muito sem sangue, cara, muito parado. Com um jogo contra a Argentina é embaçado você colocar o Vitor Bueno, cara. Beleza? Então esse deve ser o time do São Paulo. Cara, é um time bom para jogar. Se os caras quiserem jogar, é um time bom. A escalação não é ruim. É lógico, tem um Pablo aí de repente que dá uma desfocada e tudo e tal. Mas não é ruim a escalação. Entendeu? É uma escalação que dá pro São Paulo. Nas laterais também tem o Igor Vinícius e na esquerda a dúvida entre o Wellington e Reinaldo. Acho que eu não falei esses dois, né? Então, nas laterais aí do São Paulo, nas alas, né? Então é um time bom do São Paulo. Dá pra chegar lá, dá pra fazer. Se olhar no papel, é um time que dá pra ganhar do Racing tranquilo. A gente vai pro quarto jogo contra o Racing nessa Libertadores e não ganhou nenhuma do Racing, cara. Não ganhou nenhuma. Chegou a hora de ganhar do Racing, ou pelo menos se não ganhar, empatar em 2x2 pra cima aí, ou que seja nos pênaltis e eliminar o Racing. Meu, não dá pra chegar numa Libertadores, jogar 4 vezes contra o Racing e não ganhar nenhuma, cara. Aí já começa a ficar vergonhoso, beleza? O Crespo, que nem eu falei, deu essa declaração aí que São Paulo precisa mudar muita coisa, que tem um monte de problema tal, que às vezes a torcida não sabe, não sei o que. Cara, beleza, mas todos os clubes do Brasil têm problema. Não é só o São Paulo, isso aí não é exclusividade do São Paulo. Só o São Paulo que tem problema financeiro, não. A maioria dos clubes, se não for todos praticamente, talvez um ou dois aí que não tenha problema financeiro, o Flamengo e o Palmeiras que estão com um patrocínio um pouco melhor, talvez não esteja com problema financeiro, mas sempre tem um pouquinho, entendeu que o Palmeiras está tentando vender jogador, o Flamengo também quando aparece aí, que nem apareceu o Gerson vende, enfim, todo mundo tem seus problemas financeiros. Agora, se for usar isso aí como desculpa, realmente a gente não vai ganhar nada. O Diniz, no ano passado, falava que ia brigar pelo título com um time muito menor. Querendo ou não, o São Paulo foi até as últimas rodadas ali com expectativa de título. Chegou a semifinal da Copa do Brasil com um time mais fraco que o desse ano. Esse ano que a gente tem um time um pouco melhor aí, ou melhor, né? Porque chegou Miranda, chegou Rigoni, chegou Benítez, enfim, trouxe uns caras bons aí pra jogar. Entendeu? O Lisieiro se recuperou de contusão, né? Esse ano tá disponível. Enfim, então a gente tem um time melhorzinho pra brigar. Então, cara, dá pra brigar por título sim, não dá pra ficar enfiando desculpa só que os times têm um monte de problema político. Isso aí no futebol brasileiro, no futebol sul-americano é histórico. Se a gente for ver isso daí, a gente não tem nenhum campeão no Brasil. Fica todo mundo com a mesma pontuação, porque todos têm esse tipo de problema. Então, na minha opinião, que ele deu uma declaração lá tudo e tal, mas eu acho que isso aí não é desculpa não, cara. Dá pra brigar pelo título sim. Beleza? Pelo menos brigar. Se vai ser campeão ou não é outra coisa, mas brigar dá pra brigar sim. Não dá, o que não dá é pra continuar jogando esse futebolzinho que o São Paulo tá jogando aí. Isso aí é culpa de todo mundo. É da comissão técnica, é dos jogadores, enfim, de todo mundo. Beleza? Então, ó, o São Paulo joga hoje contra o Racing, 9h30 da noite. Pega o Flamengo no domingo pelo Campeonato Brasileiro, às 4 horas da tarde, lá no Rio de Janeiro. E depois, na outra quarta-feira, dia 28, às 9h30 da noite, recebe o Vasco no Morumbi pelo primeiro jogo da Copa do Brasil. Então, cara, é jogo e depois ainda tem o Palmeiras. Então é só jogo em cima de jogo, jogo difícil, não tem um jogo fácil. E hoje é mais um daqueles jogos dificílimos, mas, cara, eu tenho total confiança que o São Paulo, confie na história do São Paulo, na tradição do São Paulo, e confie que os jogadores hoje, né, vão tomar uma dose aí de ânimo e vão trazer essa classificação pro São Paulo, beleza? Então é isso aí, galera. Um grande abraço a todos aí, confiando na vitória do São Paulo aí, nem que seja um placar mínimo, nem que seja nos pênaltis, qualquer placar, mas que a gente traga essa vitória, essa classificação aí, para ir para as quartas, provavelmente para enfrentar o Palmeiras, que historicamente mata-mata é nosso freguês, e quem sabe passando e a gente vai aos poucos, quem sabe a gente não chega numa final de Libertadores aí. Tudo é possível, é só os caras querer e principalmente jogar com vontade.
E o Crespo deixar as teimosias de lado. Se estiver perdendo, meu, arranca o zagueiro, manda o time pra cima. Perdido por um, perdido por mil. Vamos que vamos, beleza? Grande abraço a todos aí, fiquem com Deus e vamos São Paulo sempre. E vamos para a classificação hoje. Valeu!